Vamos conversar com o professor Ricardo Dias. Ele faz parte do Departamento de Retrovirologia da Unifesp e vai explicar para a gente se a Covid-19 é uma doença sistêmica. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Professor, olha só, muitas informações são transmitidas nas redes sociais e também nos veículos de imprensa em relação à Covid-19. Agora, eu gostaria que o senhor começasse esse bate-papo explicando para as pessoas que nos veem agora o que significa um vírus ser sistêmico. Lembrando que esse é o princípio ativo da nossa prestação de serviço aqui no programa, sempre compartilhar as informações com o público que nos assiste. Então, vamos lá. Vírus ser sistêmico, o que de fato significa isso? Claro, deixa eu tentar explicar. O coronavírus normalmente é um vírus respiratório de resfriado comum. 15 a 30% dos resfriados comuns são por coronavírus. Nesse caso, a infecção é localizada. Nesse caso, o vírus ele entra pelo nariz, garganta, olhos e se multiplica principalmente na mucosa do nariz, na mucosa da garganta. Então, essa infecção fica localizada, ela não passa para o sangue, ela não passa para outros órgãos. Pela terceira vez que a gente conhece, desde que estuda esse assunto, o coronavírus mudou. Ele começa a usar uma porta de entrada, a gente chama isso de receptor, tudo tem nome e sobrenome. Ele começa a usar uma porta de entrada na célula que é diferente. E esse receptor, ele não está presente só no nariz, na garganta, ele está presente em muitas outras células. E dessa forma, o vírus que começa a sua multiplicação no nariz e na garganta, né, esse novo vírus, esse novo corona, que tem o nome de SARS-CoV-2, ele, num segundo momento, ele começa a comprometer outros órgãos. Ele compromete pulmão, ele compromete coração, ele compromete o sistema nervoso, o cérebro e outros nervos. É muito comum a pessoa que pega essa doença não sentir mais o cheiro por algum tempo. Ela tem uma coisa chamada anosmia. Simplesmente ela para de sentir o cheiro e, consequentemente, o gosto dos alimentos, por exemplo. Isso é o nervo, é porque o vírus infectou um nervo que é o nervo do nariz, o nervo olfatório. Ele pega o rim, pega o fígado e pega o intestino. Então, ele pode sobrecarregar vários órgãos. Ele causa, por exemplo, no momento que ele pega o pulmão, uma insuficiência respiratória. Existe uma dificuldade da passagem do oxigênio para os nossos órgãos e a pessoa precisa de um suporte de oxigênio nesses casos, mas ele pode pegar outros órgãos e causar um dano muito grande. Às vezes ele causa um dano irreversível no cérebro, como se fosse um derrame. Às vezes ele causa um dano que faz com que as pessoas tenham um quadro parecido com um infarto do coração e podem até morrer disso daí. E às vezes ele pode pegar o intestino de uma forma muito severa. Na hora que a gente olha os pacientes no hospital, quase todos eles que estão internados tem uma inflamação no fígado também, por exemplo, tem uma inflamação no rim também. Então, isso é o que a gente chama de ser uma doença sistêmica. Pega todos os órgãos e tecidos, não só aqueles que normalmente ele costumava pegar antes de mudar. E algumas matérias relatam também a baixa oxigenação no sangue. E, em razão disso, algumas pessoas chegam a relatar problemas como confusão mental, irritabilidade, agitação, tontura e mal-estar. Como é que funciona isso dentro do corpo para que as pessoas tenham essas consequências em decorrência do coronavírus? As consequências, elas não estão exclusivamente relacionadas à baixa oxigenação. Também são, né? O que a gente percebe é que as pessoas que têm esse coronavírus, elas apresentam, em alguns casos, a diminuição do oxigênio. A gente mede isso daí por um aparelho que a gente coloca na ponta do dedo, um aparelho que chama oxímetro. E a pessoa tem uma quantidade de saturação de oxigênio baixa, menor do que 95%. De uma forma geral, se a oxigenação do seu sangue diminuir, você começa a se sentir mal e começa a sentir falta de ar. Algumas pessoas que têm esse Covid
têm essa oxigenação diminuída e não sentem tanta falta de ar de forma objetiva. A gente olha para elas e elas estão praticamente confortáveis, mas ter oxigênio baixo no sangue é ruim. É interessante, é quase como um alpinista que vai se acostumando à altura devagarzinho, o oxigênio está baixo, mas ele não está sentindo, mas ter oxigênio baixo no corpo é ruim, porque qualquer estresse do corpo pode te matar. O nosso corpo não gosta de oxigênio baixo. A confusão mental, o mal-estar, tem relação com o oxigênio baixo, mas também tem relação com a produção de várias substâncias que esse vírus acarreta. Ele aumenta várias substâncias do nosso corpo que a gente chama de interleucinas. Tem uma delas, que é a interleucina 6, que a gente nunca viu tão aumentada, né, em qualquer doença, quanto ela aumenta nessa doença que é o Covid-19. Todas essas substâncias que estão sendo maciçamente liberadas pelo nosso corpo causam um grande mal-estar, inclusive a confusão mental. Na hora que a pessoa morre dessa doença, a gente normalmente observa que ela morre porque tem um oxigênio baixo no sangue, ela está usando um respirador, mas não é só isso, sabe? A gente sempre foi muito bom em oxigenar as pessoas. Na hora que a pessoa tem o oxigênio baixo do sangue, a gente coloca ela no respirador, espera passar aquela fase e tentar curar, mas a gente consegue oxigenar bem as pessoas. Mesmo assim, a pessoa morre, às vezes, como se fosse um quadro parecido com uma infecção generalizada, sabe? Aquelas septicemias, parece que é isso que acontece às vezes nessas pessoas, tamanha é a liberação dessas substâncias. Então é comum que a pessoa se sinta mal, ela pode se sentir mal por semanas, às vezes meses em consequência disso, ela pode ter confusão mental, ela pode ter dor de cabeça, isso é uma consequência dessa doença e olha, a gente está aprendendo, né? Essa doença está entre a gente há menos de 6 meses. Então, ninguém tem muita experiência com relação a essa doença, mas a gente está aprendendo. E uma vez que a pessoa tenha sido infectado em uma segunda-feira, não necessariamente os sintomas aparecem de imediato, né? Existe uma janela imunológica, é isso, doutor? Exatamente, né? Não é uma janela imunológica, a gente chama isso de período de incubação. Uma coisa importante, 80% das pessoas que adquirem esse vírus não vão sentir nada, não vão sentir praticamente nada. Então, a maior parte das pessoas tem o vírus, está assintomática e está transmitindo esse vírus para outras pessoas. Não é porque a pessoa não sente nada que a pessoa para quem ela transmitir não vai morrer, morre. Então, é por isso que a gente exige que as pessoas tenham esse distanciamento social, que é para preservar quem vai reagir mal à doença. Agora, daquelas que sentem os sintomas, daquelas que têm algum dano que faça com que a pessoa tenha qualquer tipo de sensação, esses sintomas aparecem entre 2 a 14 dias depois que ela foi exposta. Isso não é comum para um vírus respiratório. Normalmente, um vírus respiratório, o sintoma aparece 1 a 3 dias depois que ela foi exposta. Diferente para esse corona. Então, a pessoa adquiriu o vírus está no corpo dela, ela pode demorar 2 a 14 dias para começar a ter o sintoma, se ela tiver o sintoma. E antes dela ter o sintoma, 2 ou 3 dias antes dela ter o sintoma, ela já está transmitindo o vírus. Então, o vírus está incubado, ela não está transmitindo, mas se ela tiver sintoma no 14º dia, por exemplo, que é o período máximo, desde o 11º ela já está infectando outras pessoas, já está transmitindo o vírus para outras pessoas. É isso aí, informações muito importantes e fundamentais neste momento do professor Ricardo Sobier Dias, do Departamento de Retrovirologia da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Professor, muito obrigado por sua participação. Eu já o convido para outras entrevistas. Certamente temos muitos assuntos para tratar e falar de coronavírus. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço.